Então, hoje a gente vai falar de gestão de projetos e vai trazer para vocês algumas boas práticas aqui de gestão. E o assunto nosso é projeto. Então, vamos entender, acho que a maioria de vocês aqui já conhece o que é um projeto, mas é importante a gente reforçar o que seria, né, um projeto, e nada melhor aqui da gente trazer a referência da nossa Bíblia, aqui das nossas melhores práticas de gestão de projetos, que é o Guia PMBOK. Então, projeto nada mais é do que um esforço temporário que é empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado que seja exclusivo. Já na 7ª edição aí do nosso Guia PMBOK. Então, o projeto nada mais é do que um meio de você conseguir gerar resultados, conseguir atingir os seus objetivos, né? O que você busca? Então, o projeto é um meio de você conseguir gerar esses resultados. Mas a pergunta, assim, né? A pergunta que eu quero responder para vocês aqui hoje, e que eu acho que é uma pergunta, e a resposta dela é uma resposta, né, de $1 milhão, aí, uma resposta que todo mundo quer ter, como que a gente faz, então, para ter os melhores resultados no menor prazo? Que todo mundo faz projeto, todo mundo está gerando algum resultado, mas a grande questão é como é que a gente faz para ter os melhores resultados, né, através de um projeto no menor prazo. E essa resposta não tem muito segredo através dessa resposta. Nada mais é do que a gente usar as melhores práticas disponíveis que tem no mercado. A gente vai falar sobre elas aqui hoje, no workshop, no webinar, junto com vocês, e validando essas melhores práticas num ciclo de melhoria contínua. Então, não adianta só eu usar a melhor prática hoje, porque amanhã ela pode estar obsoleta. E, eventualmente, a melhor prática que é para uma outra empresa, para a sua pode não ser. Então, é importante que a gente valide essas melhores práticas e adapte essa melhor prática de acordo com a sua realidade. Então, é muito importante não só trabalhar com as melhores práticas, a gente vai falar sobre elas aqui hoje, mas também a gente validá-las de forma contínua, né? Sempre buscar aí a melhoria contínua. Mas o que é, né, Eduardo, essas melhores práticas aqui? E no meu primeiro livro eu defini, eu trouxe essa definição para facilitar o conceito aqui para vocês. Existem várias formas de a gente alcançar um resultado. A melhor prática é aquela que é a mais eficaz de você alcançar aquele resultado. E não só isso, ela também é reconhecida como superior às outras disponíveis pelo próprio mercado, né? E o Deming, né, que é um dos nossos gurus aí da qualidade, ele defendia o uso do ciclo PDCA, como a representação mais conhecida da melhoria contínua. Não sei se todos conhecem o PDCA, mas é do acrônimo em inglês, que é o PLAN, o de planejar, o DO de executar. Então, você planeja, depois você executa, depois você checa, né, para verificar se tem algum desvio em relação àquilo que você planejou quando foi executar, e depois você toma ações, que é o ACT, baseado naquilo que você planejou. Então, basicamente, a gente usar essas melhores práticas dentro de um ciclo de melhoria contínua, que pode ser o próprio PDCA. E agora eu queria me apresentar para vocês, né, já que eu falei do ciclo de melhoria contínua, eu contar para vocês como foi meu ciclo de melhoria contínua, desde quando eu iniciei essa minha jornada aí no ambiente de projetos. Então,
trazer um pouquinho de como eu fiz para trabalhar, para me aperfeiçoar em gestão de projetos durante todos esses anos, que para servir de exemplo aí para vocês aí também. Então, tudo começou lá na minha adolescência. Eu já tinha um amor muito grande por fazer festinhas, né? Gostava de evento, né? Eu já comecei lá em 82, 85, já entregando um pouco aqui minha idade. Muitos de vocês talvez nem nascidos não eram, mas eu já comecei fazendo festinha lá em casa e o pessoal ia, morava em cidade do interior, Araguari, Minas Gerais, cidade pequena, e muita gente deu o primeiro beijo lá nas festinhas da minha casa, né? Então, já foi a minha iniciação aí nessa área de projetos. Depois eu comecei, eu costumo falar que meu primeiro grande projeto foi entrar na UFSCar em Ciência da Computação, porque eu tive que parar, me planejei, comecei a estudar, principalmente no terceiro ano colegial, então eu estudei muito, e aí consegui entrar de primeira vez na Federal para fazer ciência da computação. Depois que eu saí da faculdade, eu tive uma breve carreira aí como programador, como analista, mas logo eu já comecei a trabalhar com gestão de projetos, né, que foi mais ou menos aí em 90, e aí eu segui essa carreira de gestor de projetos até 2002, aproximadamente 12 anos que eu trabalhei como gerente de projetos. Nesse período, foram 161 projetos que foram entregues. Então, dá mais ou menos aí, trabalhava com tecnologia, a gente desenvolvia bastante projetos, e deu, em média, um projeto entregue por mês nesse período. Mas aí eu aprendi muito, eu sabia gerenciar projeto, e aí eu tinha vontade de passar esse conhecimento para frente. Falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente dentro da minha carreira. E eu falei assim, eu vou me preparar para trabalhar com escritórios de projetos, né, para poder capacitar essas pessoas que querem gerenciar projetos. E aí eu fiz todo um planejamento, né, eu comecei esse planejamento estudando inglês, estudava bastante, me preparei para o DIMET, que tinha que fazer na época, fiz uma viagem para Nova Zelândia de 4 meses, estudando inglês lá e me preparando. E aí eu fiz mestrado em administração de empresas na Getúlio Vargas, depois eu fiz um exchange na Carolina do Norte, e tirei minha certificação nesse período de 2000 a 2005. E foi quando eu comecei a minha primeira implantação do escritório de projetos, fui contratado pelo Deutsche Bank para implantar o escritório de projetos lá dentro, em 2005. E de lá para cá, eu trabalho com escritório de projetos, né? E já foram mais de 15 implantações de escritório de projetos. E em 2005 também eu comecei a dar aula, então foi outra carreira que eu iniciei essa época. E foram 122 cursos já de gerenciamento de projetos. E em 2017 eu comecei também a escrever livros. Foi outra coisa também que me ajudou muito nessa minha melhoria contínua. Então, quando você escreve, isso ajuda bastante. Então, já tem 6 livros escritos. Então, é muito praticando. E eu costumo falar assim, cada aula, cada livro, cada cliente, cada webinar, para mim, é sempre um aprendizado, né? Então, passar um pouquinho para vocês aí, me apresentar um pouquinho. Quem quiser, a Camila depois vai disponibilizar esse PDF, e aí quem quiser pode entrar em contato comigo. Vou passar as informações no final também. Falando rapidamente aqui, gente, da Escritório de Projetos, a Escritório de Projetos, que é a empresa, né, que eu fundei em 2010, ela é um escritório de projetos online, né? Então, quem quiser ter informação, pode entrar lá, escritóriodeprojetos.com.br, vão ter várias informações. Nós temos melhor e mais completo conteúdo gratuito sobre gerenciamento de projetos no Brasil. Então, tem bastante coisa lá que vocês vão poder consumir.
Nós somos especialistas em implantação de escritório de projetos, em gestão de portfólio, em gestão de projetos e em treinamento nessa área de projetos também. Aqui, alguns dos nossos clientes, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho da escritório de projetos, e vamos ao nosso webinar. Então, gente, fica à vontade, se tiverem alguma dúvida, vocês colocam no texto, a Camila está pegando todas as questões, a gente vai debater aí no final. Tá? O que eu trouxe para vocês? Primeiro, mostrar o quanto que a gente perde ainda dinheiro em projetos. E tem muitos valores aí que a gente não é capaz nem de mensurar. Então, tem muito espaço para melhorar e vou discutir junto com vocês aqui algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Depois, mostrar para vocês o quanto vale a pena a gente realmente investir em projetos, em gestão de projetos, na maturidade de gerenciamento de projetos. Vou comprovar isso para vocês. Depois, discutir um pouco com vocês por que ainda, né, por que a gente tem tanta perda e por que os projetos ainda falham tanto, né? E depois eu vou falar com vocês algumas das lições aprendidas nesses vários anos aí, gerenciando projetos e montando escritório de projetos. E, por último, eu trago algumas das melhores práticas para gerenciar os projetos, principalmente com enfoque aqui no Guia PMBOK, a 7ª edição do PMBOK, que saiu no ano passado. Então, vamos começar falando aqui a questão das perdas. E aí, nós tivemos aí uma boa sorte, porque saiu agora, em janeiro, a consolidação do relatório de maturidade que o Prado faz. Ele fez todo um estudo no ano de 2021, coletou vários dados e saiu a consolidação agora no começo do ano. Então, nós já estamos já com essa consolidação fresquinha aí. Se esse webinar fosse, acho que em janeiro, talvez a gente não teria esses dados. Então, como vocês podem ver, o índice de sucesso, e tem o link aqui, depois vocês podem clicar aqui, buscar mais informações da pesquisa, mas basicamente a cada 10 projetos, um dos projetos ainda fracassam, projetos que são cancelados no meio do caminho, não são entregues. Então, a gente ainda é um índice muito alto relacionado a projeto, né? E a gente tem aí em torno de 30%, e a gente podia pensar aqui alguma coisa em torno de 1 a cada 3, né, que seria 33%, ainda é entregue parcialmente, com algum tipo de insatisfação. E se entregar parcialmente é que tem alguma parte de insatisfação aí, que não foi entregue o escopo da maneira que tinha sido falado, ou estourou o orçamento de uma maneira significativa, ou o prazo também estourou de forma significativa. Então, esse está dentro desse grupo sucesso parcial. E sucesso total, né, que seria, e aqui entra até os projetos, mesmo que tenham pequenos desvios, são considerados sucesso também, né, desde que os clientes, as partes interessadas ficaram satisfeitas com esses pequenos desvios, entra aqui também. E hoje a gente tem, né, a maioria dos projetos sendo entregue com sucesso. E nós temos também, dentro do estudo, atraso médio de 20% nos projetos. Então, você vê, se eu imaginei que entregar o projeto em 10 meses, em média, eu entrego o projeto em 12. Né? Então, é significativo o atraso médio aqui da pesquisa. E também o estouro no custo. Então, aí também é a mesma coisa. Se eu imaginei que o projeto ia custar R$100 mil, em média, o projeto custa R$112 mil. Né? Então, também aí a gente tem que trabalhar com a margem aí em relação a esses orçamentos. Talvez pior que isso,
eu tenho o escopo, que é o que eu, né, me planejei para fazer no projeto. Em média, eu entrego somente 80%, né, 79,2% daquilo que eu me comprometi a entregar. Então, são números ainda alarmantes em relação à gestão de projetos. A gente tem muito o que fazer para melhorar, né? Esse estudo, como eu falei para vocês, foi feito agora, em 2021. Foram pesquisadas 181 organizações e 4.575 projetos dentro dessas organizações. Em média, uma carteira nessas organizações de 25 projetos, e projetos, em média, com 13 meses de duração por projeto. Você vê que são projetos relativamente grandes, né? E aí, falar um pouco para vocês também, aqui, em relação aos benefícios de investir na maturidade em projetos. Então, dentro da pesquisa, eles classificam cada uma das organizações por um nível de maturidade, tá? Então, o que eles chamam de nível de maturidade 1 e 2 é o que eles chamam, que esse quadro aqui, chamado de baixo desempenho, nível de maturidade 1 e 2, que representa não a maioria das organizações, mas praticamente 40% da amostra. Então, a maior parte das organizações, eles estão dentro desse nível de maturidade 1 e 2, e pode ser melhorado, né? Pode passar para os outros níveis, que seria o nível 3, que é o que é chamado de médio desempenho, que está também bastante significativo aqui, até similar, né? 37,6% das organizações estão em médio desempenho. E eu tenho aquelas organizações que estão com alto desempenho, que seria níveis de maturidade 4 e 5, que aí é uma quantidade menor, que é menos de um quarto, mas seria aproximadamente aqui um quarto das organizações estão nesses níveis de maturidade 4 e 5. O que a gente pode chegar à conclusão em relação aos esses índices? Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, essa barrinha vermelha, que é o fracasso. Quando a gente está com baixo desempenho, nós temos 18,3% dos projetos acabam fracassando no meio do caminho. E quando a gente vai para alto desempenho, que seria aquelas organizações que têm, né, um nível de maturidade melhor, apenas 4,8%. Então, é um número que é 4 vezes menor, né? Então, só para mostrar para vocês o quanto é importante a gente investir aí em maturidade. Quando você pega, por exemplo, sucesso total, que aqui, no caso da organização que está com baixo desempenho, nível de maturidade 1 e 2, ele tem 40%. E a organização de alto desempenho tem praticamente 80%, o dobro de sucesso total. Quer dizer, eu gasto menos, né, estouro menos, tenho um planejamento melhor, o nível de satisfação é melhor, e todo mundo sai ganhando no final dessa história. Então, vamos agora, né? Já mostrei para vocês, né? Como a gente perde dinheiro em projeto, já mostrei para vocês o quanto é importante a gente investir nessa maturidade. E agora vamos conversar com vocês um pouquinho aqui, por que os projetos falham. E eu acredito que boa parte de vocês já deve ter visto até essa imagem aqui. Essa é uma imagem que é muito usada, ela é muito usada até hoje, aí, ainda dentro do gerenciamento de projetos, mas ela é muito importante e muito prática para a gente explicar os problemas que a gente tem em relação aos projetos em si. Então, vocês podem ver aqui no final do quadro, da imagem, que é o que o cliente queria.
Então, o cliente queria, né, um pneuzinho aqui, um balancinho, para ficar balançando em cima da árvore. Basicamente, era o que ele queria, né? Mas como que o cliente explicou? Então, aqui já é um problema de comunicação, né? Então, às vezes, a hora que a pessoa vai falar, ela não está muito atenta, ela pode ter alguma coisa, está pensando em algum problema pessoal, e acaba, às vezes, não explicando da melhor forma, né? Aqui ela explicou que queria, e às vezes exagera um pouco, eu quero, né, um balancinho aqui com três níveis, né? Então, acabou pedindo uma coisa que era eventualmente até mais do que ela realmente queria no final. E tem um outro problema também de comunicação muito grande e que eu falo muito com os meus alunos, com os meus clientes, que é o bom gerente de projeto, ele sabe escutar. Melhor do que falar, ele sabe escutar. Então, a gente tem muito problema de comunicação do gerente de projeto não escutar o cliente final. Então, às vezes o cliente explica uma coisa e o gerente de projeto não está prestando atenção. E hoje a gente fala muito em escuta empática. Escuta empática é você escutar e se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, se o GP ele escuta de uma forma empática, ele vai conseguir entender que isso que o cliente estava falando aqui, na realidade, é isso aqui de baixo. Então, se você se coloca, às vezes, no lugar do cliente, você vai conseguir entender melhor e vai conseguir gerar o que realmente ele quer. E aí a gente tem vários problemas de comunicação, né? A gente tem canais de comunicação em projeto, então, às vezes, o gerente de projeto entendeu uma coisa, ele vai explicar para o analista, e aí ele explica de uma maneira errada. Ou, às vezes, o analista entendeu, mas acaba fazendo de uma maneira errada. E aí a gente vai, né? O programador faz de uma outra maneira, o consultor, às vezes, que tem o interesse de faturar um valor a mais para o seu cliente, às vezes vai colocar uma coisa mais elaborada para deixar aquilo lá bonito, e aí pode ter problema, né? Outra questão grande que a gente tem também em relação ao projeto é documentação. O pessoal que trabalha com sistemas aí, a gente acaba deixando a documentação lá para o final, né? Então, vamos desenvolvendo, fica lá para o final, e aí, no final, acaba não se documentando nada, né? E outra coisa também que a gente precisa falar em relação a interesses, né? Então, às vezes, como foi cobrado, né? Foi feito um balancinho lá, mas foi cobrado muito mais, por, eventualmente, vários problemas que teve, né, dentro do projeto. Então, são questões que a gente acaba tendo dentro do projeto que acaba refletindo no sucesso do projeto, né? Então, a gente precisa ficar de olho, né, na comunicação, na escuta empática, entender os interesses individuais de cada um dentro do projeto, para que o projeto realmente não tenha esses tipos de problemas que a gente está enxergando aqui nessa imagem. Óbvio, essa imagem ela é um pouco exagerada, né? Mas não deixa de ter boa parte disso aqui sempre acontecendo dentro dos projetos em si. E aí, o que mais, né? Outros pontos super importantes por que os projetos falham, né? E eu gosto muito, muito de trazer esse exemplo aqui do Vanderlei Cordeiro de Lima. Não sei se vocês lembram lá da maratona, lá na Grécia, da Olimpíada da Grécia, que está correndo, ele está na frente, acho que ele estava mais de 10 minutos em relação ao segundo colocado, e entra um frade maluco na frente dele e joga ele para o lado.
Então, temos aí, né, a famosa lei de Murphy, que a gente usa bastante. Se alguma coisa pode dar errado, com certeza ela dará. E a gente precisa ficar de olho nisso. A gente precisa antecipar. E eu acabo discutindo muito com os meus alunos, né? Eu falo para eles, pô, mas daria para fazer alguma coisa em relação a isso? Daria para evitar? Eu gostaria que vocês pensassem aí se daria para evitar. E a resposta que eu sempre dou, daria para evitar. Eu tenho até o vídeo, se alguém quiser depois, pode me passar um e-mail, tem no YouTube, é fácil também. Mas se vocês notarem, atrás dele tem um carinha, que é o batedor, atrás dele com uma bicicletinha, mas numa distância longe. Então, se esse batedor tivesse mais próximo dele, ele poderia ter evitado, né? E ele estava longe, ele não conseguiu chegar a tempo. Se tivesse um batedor, por exemplo, com uma moto, e vocês podem ver que até os competidores que estavam atrás dele, tinha o pessoal acompanhando de moto atrás. Também talvez teria evitado esse problema do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Então, é importante a gente sempre trabalhar de uma maneira proativa nos projetos para tentar identificar essas ameaças que podem acontecer no nosso projeto e atuar de uma maneira antecipada, de uma maneira proativa, né? Igual nesse caso do Vanderlei, que se tivesse um batedor lá próximo teria evitado, nossos projetos a gente tem inúmeros exemplos, vários exemplos que a gente poderia antecipar problemas. E, normalmente, quando a gente não planeja, as coisas acabam acontecendo, né? E aí o projeto acaba sendo cancelado, ou a gente vai gerar desgaste com o nosso cliente. Então, a gente precisa trabalhar aí de uma forma proativa em relação a esses riscos. Um outro problema seríssimo que a gente tem, que alguns autores chamam de lei de Parkinson, que é basicamente o trabalho, ele vai se expandindo para preencher o tempo disponível para ser concluído. O que é isso? Né? Então, se eu passo uma atividade para você, né? Sei lá, você vai pintar uma parede dentro de uma reforma, e eu falo, olha, 2 dias você pinta essa parede aí, tudo bem? Você fala, tudo bem, 2 dias eu consigo pintar. Mas você tem muita prática em pintura e você poderia lá e pintar em 2 horas, né? Mas o seu cliente acabou te dando 2 dias, tudo bem. Então, o que acontece? Esse cara ele vai acabar usando os 2 dias para fazer essa pintura. Ele vai procrastinar, ele vai deixar para a última hora e, eventualmente, vai fazer até um serviço de uma qualidade ruim, né? Então, alguns chamam isso aí também de síndrome do estudante, né? Que acaba deixando para a última hora. Não, o pessoal que faz MBA aí e tudo mais, eu aposto que a grande maioria deixa para o último dia e já sabe o trabalho, né, que poderia ser feito há muito tempo antes. E, às vezes, não faz um trabalho com tanta qualidade. Então, esse é outro problema que a gente tem nos projetos, né? Como é que a gente faz para conseguir que as atividades acabam acontecendo no tempo que elas precisam acontecer mesmo, né? E não deixando tudo para a última hora e gerando, às vezes, retrabalhos por não gerar um trabalho com qualidade. Outro problema seríssimo que a gente tem também está relacionado à comunicação. E aí vale não só para projetos, mas vale no dia a dia também, na operação da organização. O Peter Drucker, que é um dos nossos gurus aí da administração, ele afirmava, através de vários estudos que ele fez, que 60% dos problemas na administração resultam da ineficácia da comunicação. E quantas vezes você não faz uma comunicação que, eventualmente, gera uma dupla interpretação e aí a pessoa acaba fazendo aquilo de uma maneira errada? E a gente tem vários exemplos relacionados a isso.
Então, é muito importante, quando for comunicar alguma coisa, que vocês olhem, se vai ser uma comunicação por escrita, espera aí, vamos ler aqui de novo, isso aqui pode gerar algum tipo de interpretação diferente, e aí, eventualmente, reescrever, escrever de novo aquilo, aquela comunicação. Então, é muito importante a gente tomar cuidado aí em relação à comunicação. E outra causa aqui de falha muito grande é que cada pessoa do projeto, cada parte interessada, ela está olhando para o seu próprio umbigo. Quer dizer, eu quero resolver os meus problemas, eu quero resolver os meus interesses. Tudo bem, o projeto tem um objetivo que precisa ser entregue, muitas vezes você trabalha para aquela organização, mas as pessoas estão preocupadas com si próprio. E é importante que seja assim também, né? Mas cabe a nós, gerentes de projetos, se preocupar com isso. Então, as pessoas que estão trabalhando na minha equipe, quais são as motivações? Né? Tem gente que é motivado por dinheiro, né? Então, peraí, então eu vou dar um aumento, ou vou dar um bônus se aquele projeto for entregue no prazo. Tem gente que é motivado por desafio. Então, espera aí, vou dar um projeto, vou uma tarefa bem desafiadora para ele, porque eu sei que ele vai conseguir sair do lado de lá e ele vai estar engajado em relação a isso. Né? Tem pessoas que são engajadas por conhecimento. Então, é importante você, como gerente de projeto, você como empreendedor, você como responsável por projeto, como líder, você entender o que motiva as pessoas. Né? E com isso, você vai ser capaz de ter mais resultado em relação a essas pessoas. E aqui algumas lições aprendidas ao longo aí desses vários anos aí, né, desde de 90 trabalhando com projetos, e eu trouxe também aqui uns links para vocês no PDF, depois vocês vão poder pegar, que eu conto os meus estudos de caso em relação a essas lições aprendidas. Então, um ponto super importante, a Camila falou sobre o OKR, e o objetivo SMART é uma forma diferente do OKR, mas a intenção é a mesma, a gente escrever objetivos de uma maneira clara, né, de uma maneira que a gente vai conseguir engajar as pessoas. Então, começa já, a primeira questão é deixar muito claro qual que é o objetivo do projeto. Né? E aí, pegando carona aí com a Scoreplan, com o OKR, né? Então, eu tenho o objetivo, eu tenho seus resultados chaves, né? Para cada objetivo, eu tenho seus resultados chaves, que é a maneira que eu faço para medir. Né? E aí, eu tenho responsáveis também. Importante que esses resultados também, eu consiga alcançar também esses resultados. Então, essa aqui é uma primeira preocupação que vocês precisam ter dentro dos projetos. Vai construir projetos, qual que é o objetivo? Esse objetivo está claro para todos? Todos têm ciência desse objetivo? Então, e aí, esse objetivo ele pode ser no formato do acrônimo do SMART, ou pode ser feito também, eu tenho usado bastante, o OKR para definir esses objetivos também. Uma outra lição aprendida é suporte da auto-administração. Gente, projetos complexos, projetos que realmente envolvem muitas pessoas da organização, quanto mais complexo, mais importante a auto-administração. Eu tive um projeto que eu trabalhei lá no Martins, que a gente implantou o Lotus Notes, automação do escritório, isso lá em 96, por aí, que movimentou todas as áreas do Martins. E lá era um projeto que os diretores nem podiam me ver, porque a gente estava mexendo no orçamento.
Então, tinha uma aprovação de alçada. E eles tinham uma alçada muito grande, e com esse projeto a gente estava reduzindo a alçada. Esse projeto ele só aconteceu porque eu tinha aí o patrocínio do presidente na época, que era o Juscelino. E aí ele chamava lá os diretores que estavam insatisfeitos e falava, ó, esse projeto vai sair com você aqui ou não, então você resolve, né? Você vai apoiar aqui ou não. Então, é muito importante que vocês tenham, principalmente projetos mais complexos, que envolve a organização como um todo, que você consiga realmente ter esse suporte da alta administração. Outro problema que eu falei, até citei no slide lá anterior, da comunicação, né, da figurinha, é a escuta empática. Saber ouvir o cliente. Então, tem outro caso aqui para contar para vocês também, e no link aqui eu detalho um pouco mais. Eu peguei um projeto do Banco Mercantil Finasa, que estava 6 meses atrasado, um monte de coisa sendo feita. Eu entrei no projeto naquela época, foi até na época que eu saí do Martins para voltar para São Paulo, e estava faltando alguém para escutar o cliente. Em uma semana que eu entrei no cliente, fiz algumas reuniões, a gente definiu o escopo que seria mínimo para aquele projeto que estava atrasado 6 meses, e em 2 semanas a gente colocou o projeto no ar. E o cliente extremamente satisfeito. Então, às vezes, falta a pessoa para escutar, a pessoa que realmente sabe ouvir o cliente. E vocês precisam trabalhar nesse sentido. Outra lição aprendida muito importante aqui é você definir um requisito mínimo, ou definir um escopo menor. Quanto mais, gente, quanto mais o escopo seu for complexo, quanto mais você quer fazer uma coisa mais complicada, óbvio, vai ser mais difícil você entregar. Então, se às vezes você reduz o escopo, então vou dar um exemplo, por exemplo, você faz um piloto, então você quer fazer uma implantação de um sistema em todas as filiais da sua organização. Ao invés de implantar junto em todas as filiais, faz um piloto numa filial só. Peraí, vamos testar esse sistema naquela filial só. E aí, quando você conseguir implantar ali naquela filial, e você fez todos os testes, você descobriu o que está certo, o que está errado, você já vai entrar nas outras filiais já com uma grande credibilidade. Primeiro que ele já sabe, né? Não, deu certo lá na filial. Então, isso é mais fácil. E você já aprendeu. Imagina você, todos os erros que você cometeu lá na primeira filial, se você, ao mesmo tempo, comete esses erros em todas as filiais que você está implantando. Então, é importante que você reduza o seu escopo daquilo que você está fazendo. Né? E mais algumas coisas relacionadas aqui a lições aprendidas, né? Equipe motivada. Então, quando eu falei lá dos interesses individuais, você precisa entender o que cada um é motivado dentro da sua equipe. Né? Como é que você faz para motivar as pessoas? Né? Não só a sua equipe, também os envolvidos, o seu cliente, o patrocinador. Então, como você faz para motivar essas pessoas, para engajar essas pessoas dentro do seu projeto? Né? Outra coisa que é super importante também, você precisa ter processos que são otimizados. Então, como é que você estrutura os seus processos dentro da sua organização? Como é que você vai fazer, por exemplo, para fazer testes dentro do seu sistema? Como você vai fazer para fazer a implantação do seu sistema, por exemplo, se você trabalha com TI? Então, todos os processos, é preciso que você se preocupe com eles, e como a gente falou lá atrás, preocupado com a melhoria contínua, usar as melhores práticas dentro de um ciclo de melhoria contínua. E, por último, as ferramentas adequadas. E aí, né, o Scoreplan, uma das ferramentas que vocês podem usar aí também. Quer dizer, saber usar as melhores ferramentas para a sua necessidade vai fazer a total diferença. E o último slide, a gente já está chegando aqui mais para o final, falar um pouquinho para vocês aí
das novidades relacionadas à 7ª edição do Guia PMBOK, né? Então, teve uma mudança radical nessa 7ª edição, uma mudança que já vinha acontecendo na 6ª edição, mas na 7ª acabou a mudança sendo concluída, podemos falar assim. Então, da mesma maneira, hoje, que vocês devem conhecer o Manifesto Ágil, que tem os seus princípios, agora o PMBOK também tem os seus princípios, né? Então, vários princípios que vão orientar. Então, diferente um pouco nas edições anteriores, que o PMBOK estava tão preocupado com processos e trazer detalhe, nessa edição ele está mais preocupado em guiar, a orientar, a dar um norte. Então, a gente tem aqui dentro do Guia PMBOK esses princípios. Então, eu não vou falar cada um dos princípios, mas um que eu acho que é super importante, que muitas vezes é esquecido dentro das organizações, é criar um ambiente colaborativo para a equipe. Então, às vezes, você tem uma equipe, todo mundo trabalhando no projeto, mas não tem um espaço ali para discussão, para poder discutir, para alguém escrever. Então, acaba, às vezes, usando o WhatsApp, ou às vezes nem tem grupo de WhatsApp. Então, não tem um ambiente para a gente criar um wiki, não tem um ambiente. Então, é importante que você tenha um ambiente de colaboração para a sua equipe, né? Esse é um dos princípios. Outro princípio é enfocar no valor. Então, você se preocupa com o valor, né? Realmente, se eu vou fazer algum tipo de entrega ou algum tipo de mudança, o que isso realmente está agregando? Então, tem esses 12 princípios, né, que eu não vou passar por cada um deles aqui, mas que dá esse norte para vocês, para trabalhar em cima dos projetos. E ele reforça muito que precisa ter o tailoring. O tailoring, tailor vem de alfaiate, né? Que a gente usa muito o termo tailor-made, que é feito sob medida, né? Então, o PMI acabou não traduzindo isso para adaptar, para customizar, porque ele quis reforçar essa feito sob medida mesmo, né? Então, é importante que você crie um framework baseado nessas melhores práticas, e aí você, para cada projeto e para cada situação que você tenha, você faça a sua adaptação. Então, você tem os seus princípios, né, que guiam basicamente o seu framework, e aí você tem domínios de desempenho. Então, independente de qual metodologia que você vai usar, qual método você vai usar, se vai ser método ágil, método, alguma abordagem preditiva, o que seja, você vai precisar trabalhar com esses domínios de desempenho, né? Você vai precisar trabalhar com partes interessadas, né? Você vai precisar trabalhar com equipe, você vai precisar fazer planejamento, você vai precisar fazer entregas. Então, você tem basicamente, esses domínios de desempenho que vem na 7ª edição do PMBOK, que são, basicamente, um conjunto de atividades que você precisa se estruturar dentro desses domínios de desempenho, que são suportados aí por modelos, métodos e artefatos, que vêm na 7ª edição, feito dessa maneira. E aí você monta, basicamente, um framework, né? É uma estrutura que você monta para compor um sistema de entrega de valor, né, que está sendo muito falado de VDS, né, do Value Delivery System, para você trabalhar em qualquer abordagem, seja ela preditiva ou ágil. Então, o Vargas, ele tem um vídeo, depois eu posso até passar para vocês, ele coloca o guia PMBOK 7 como um guarda-chuva. Eu acho interessante a maneira que ele colocou, que você pode, por exemplo, trabalhar o Scrum junto com todas essas melhores práticas do guia PMBOK. O XP também é a mesma coisa.
Porque você tem, por exemplo, nos eventos do Scrum, você vai precisar, em determinado momento, fazer medições, você vai precisar, em determinado momento, criar esse ambiente colaborativo. Então, várias questões que você tem, que você pode atuar aí em qualquer tipo de abordagem. Tá? E era isso que eu teria para compartilhar com vocês, né? 45 minutos aqui de apresentação. O PDF vai ficar, tá? E depois, quem quiser, tem os links para o meu LinkedIn, Facebook, Instagram, meu WhatsApp, tá? Vocês ficam à vontade para entrar em contato, mas já antecipando aí, quem quiser me mandar e-mail, eduardo@escritórioprojetos.com.br, e meu celular e WhatsApp, 11 99493 6903. Camila, alguma questão aí dos nossos colegas? Por enquanto, não surgiu nada aqui, pessoal. Vamos lá. Alguma pauta que vocês queiram conversar com a gente, discutir com o Eduardo? Dúvida em relação aos tópicos que ele trouxe, né? Fiquem à vontade, podem mandar no chat. Ó, o pessoal está te dando feedbacks aqui, dizendo que foi bastante claro, relevante. Obrigado, gente. Eu fico à disposição de vocês também, para não só esclarecer. A Camila, né, vai deixar disponível aí o PDF, né, Camila? Sim. Veio um comentário aqui agora, Ah, deixa eu compartilhar contigo aqui. Gostaria de um comentário sobre esse gerenciamento emocional dos envolvidos ao longo do projeto, o Robson comentou. O Robson, é muito importante que a gente se mostre muito presente, né? Hoje a gente fala muito, você vê até o papel do Scrum Master, né? Quando a gente fala do Scrum Master, a gente até usa o Scrum Master é o líder servidor. Eu me certifiquei como PSM1 ano passado, mas eu acho isso uma das coisas mais fantásticas do mundo. O Schwalber, né? E a ideia deles de colocar o Scrum Master como líder servidor é fantástico, né? Por quê? Porque nós, como líderes, né, como empreendedores, como responsáveis de projetos, a gente tem que dar as condições necessárias para a equipe para que as coisas aconteçam. Então, você falou emocional, né? Nós, como líderes, a gente tem que servir e tem que mostrar para a equipe que a gente se preocupa com elas. Então, às vezes, coisas simples, né? Eu convido, eu fazia isso muito, fiz isso muito lá no Martins, fiz isso em várias outras organizações que eu trabalhei. Eu reunia minha equipe e fazia um happy hour. E às vezes a gente fazia uma reunião antes para discutir. Então, quando você se mostra que você se importa com aquela pessoa, às vezes ela fica muito mais engajada. Você consegue o engajamento das pessoas nos seus projetos. Então, é importante que você entenda quais são as motivações de cada um e você dá essas condições, porque não adianta também, você sabe o que motiva a pessoa, mas você não leva, né? Então, é importante você, né, tem até no domínio e desempenho das partes interessadas, e da equipe também, ele explica, o Guia PMBOK explica um pouco mais. Você primeiro precisa identificar quem são essas pessoas, depois entender quais são os seus interesses, as suas expectativas, e baseado nisso a gente desenvolve estratégias, né? Então, aí essas estratégias que vão atender essas expectativas. E não só isso, reforçando também, Robson, você precisa lembrar também que, às vezes, o interesse dessa pessoa no início do projeto, ele pode mudar ao longo do tempo. Isso é muito importante. Que, às vezes, uma pessoa que, no começo do projeto, era resistente, e o projeto foi caminhando, e ela passou a suportar. E o contrário também é verdadeiro.
Às vezes, uma pessoa que está te apoiando no início do projeto, o projeto vai evoluindo, ela passa a ficar resistente. Então, é importante que você fique sempre monitorando, não só a sua equipe, mas também as partes interessadas, e está de olho nessas expectativas aí e atendê-las sempre que possível. Outra questão importante também sobre isso, viu, Robson, e demais, é que às vezes você vai ter conflitos. Então, às vezes, para você atender a expectativa de duas pessoas no projeto, você não vai conseguir, porque elas são opostas. Então, você vai ter que buscar aí, às vezes, alguma interseção desses interesses para ver como trabalhar. Acho que tem mais pergunta, né, Camila? Tem sim, eu já anotei algumas aqui. Algumas são complementares, falando um pouquinho sobre essa questão da comunicação, né? Teve uma pessoa que comentou, acho que foi a Bárbara, dúvida também sobre as melhores práticas para a gestão da comunicação em projetos complexos. E um rapaz também perguntou, ele até falou, professor, acredito que ele já te conheça, seja talvez teu aluno. Comenta sobre aquela dúvida a respeito do registro da transmissão de informações no processo de comunicação em projetos. Nossa, você vai precisar ler de novo para mim. Vamos falar um pouco das boas práticas de comunicação, seguro você me fala depois aí. A comunicação está muito ligado com esse estudo que a gente falou aqui inicialmente, de identificar as partes interessadas. Então, dentro desse trabalho que é feito de identificar as partes interessadas, a gente classifica também, é feita uma classificação nas partes interessadas, relacionado ao poder que ela tem. Então, a gente usa alguns atributos para priorizar essas partes interessadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um elevado poder no projeto e um elevado interesse, eu não posso, eventualmente, tratar da mesma maneira que uma pessoa que não tem nenhum poder no projeto. Então, eu tenho que priorizar baseado em alguns atributos. Então, normalmente, a gente usa um atributo de uma maneira mais simples, poder dentro do projeto e interesse dentro do projeto. Tem outros atributos também que a gente pode usar. Tem informações também, quem quiser pode entrar no site. Tem até livro também sobre o assunto também. Mas, baseado nessa priorização, a gente vai entender as expectativas das partes interessadas. E, baseado nisso, a gente vai comunicar com as partes interessadas. Então, você vai, por exemplo, determinar que uma parte interessada quer receber informação toda semana, baseado nesse levantamento. E aí a gente vai combinar, peraí, vou gerar um status report semanalmente e vou enviar para essas pessoas. Ou vai ser um status report presencial, ou eu vou gerar informações no mural. Hoje a gente usa muito a gestão visual. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, que está sendo o Kanban usa bastante, o Scrum usa bastante acredito que o Scorpion também tem bastante coisa visual aí que a gente pode trabalhar, né? Então, tem que se preocupar em comunicar baseado com essas expectativas das pessoas envolvidas e envolvendo uma priorização. Mas tem milhares, viu? Como chama a pessoa que perguntou das comunicações? Foi a Bárbara. Bárbara, tem milhares de boas práticas de comunicação. A gente podia ficar aqui pelo menos uma meia hora falando dessas melhores práticas, mas depois, se quiser, pode me mandar uma mensagem, pode dar uma olhada no site também, que tem bastante conteúdo relacionado a isso. Agora, aquela pergunta aí do... Pode repetir agora que eu vou ficar de olho. Eu acabei de mandar, compartilhar aqui no site, no chat com vocês, pessoal, o site da Escritório de Projetos, que alguém também tinha pedido. Então, eu compartilhei o link aí. A outra pergunta era, professor, comenta sobre aquela dúvida sobre o registro da transmissão da informação no processo de comunicação em projetos. Precisa entender o que ele está querendo falar com isso.
Nós temos o registro das partes interessadas, eu não sei se é isso que ele está falando, né, onde a gente faz toda essa documentação das partes interessadas, e eu uso também uma matriz das comunicações, que é uma outra boa prática que eu acabo usando relacionada à comunicação. Então, e talvez seja isso que ele esteja falando, eu não tenho certeza. Nessa matriz, eu tenho todas as informações que eu vou trafegar no projeto, e aí, às vezes, eu uso lá o 5W2H, né, para saber quem que é o responsável para coletar aquela informação, quem que é o responsável para distribuir aquela informação, quem vai receber aquela informação, como você vai fazer cada um desses passos, sabe? Então, a matriz de comunicação, ela ajuda porque ela tem esse detalhamento. Eu acabo trabalhando em cima de uma planilha, então, quem quiser também tem lá no escritório de projetos já essa matriz de comunicação preenchida com as comunicações mais comuns em relação aos projetos, já como fazer, como coletar, como disponibilizar. Então, acho que foi o Francisco que falou isso, eu vi Isso. até, é isso mesmo, então é a matriz de comunicação que ele estava citando. Ele comentou aqui agora. Mais alguma coisa, gente? Teve mais uma pergunta aqui. Para um grande portfólio de projetos, onde há projetos que se enquadram em modelos preditivos e projetos passíveis de gerenciamento por metodologia ágil, qual framework adotar? Quem perguntou? Deixa eu ver aqui. Já veio várias mensagens, eu estou me perdendo aqui. Acho que foi o Rodrigo. Ah, não, mas Rodrigo, ou quem colocou, muito boa a sua pergunta. E uma coisa que precisa reforçar bastante, às vezes existiu aí quase uma guerra aí de egos entre o que alguns chamaram de abordagem tradicional e outros abordagem ágil. Isso, eu diria que é uma infelicidade, não deveria ter acontecido isso. Lembra lá o que a gente estava falando do gráfico, da figurinha, né, das imagens? Cada um tem seu interesse, né? Então, acabou acontecendo isso. Muitas pessoas, óbvio que não são todas, mas muitas pessoas que vieram dos métodos ágeis acabavam meio que tentando queimar a outra abordagem para fazer valer a sua. E o guia PMBOK, principalmente nessa edição, na sexta edição também já era assim, mas ele funciona como um conjunto de melhores práticas, né? Lembra que a gente falou que o segredo é identificar as melhores práticas? Então, independente se eu estou numa abordagem ágil, no qual eu vou trabalhar, por exemplo, com Scrum, com sprints e tudo mais, eu tenho as partes interessadas. Eu vou precisar engajar as pessoas no meu projeto. Então, eu vou precisar, por exemplo, criar um ambiente colaborativo. Então, eu já naveguei com projetos voltados com as características mais do método ágil, né? No qual você vai construindo os seus requisitos ao longo do tempo, e também projetos que você trabalha no planejamento inicial, que é na abordagem preditiva, mas você vai precisar disso nas duas situações, né? Então, basicamente, o que tem o PMBOK 7, ele serve tanto para métodos ágeis, por isso até que eu coloquei lá no slide. Você pode construir um framework baseado nessas melhores práticas, que vale tanto para uma abordagem, projetos com características ágeis, né? E projetos que têm uma abordagem mais preditiva, que você faz o planejamento inicial. Então, as melhores práticas, muitas delas, funcionam tanto um quanto no outro, e é independente. Tá? Então, basicamente, você tem ali, né, um grande, várias peças você tem no seu armário,
Então, o Guia PMBOK traz isso, a 7ª edição. Você tem lá os seus princípios, você tem os domínios de desempenho, e você precisa retirar dali o que você vai querer usar. E aí, baseado nisso, você montou o seu framework. Montou o seu framework de acordo com a necessidade da sua organização. Aí, cada projeto que você tiver, você ainda vai adaptar ele à necessidade específica do seu projeto e, eventualmente, da situação que você está trabalhando. Tem mais alguma coisa aí, Camila? Tem mais duas perguntas aqui que o pessoal mandou. Existe alguma diferença na gestão de projetos de melhoria de processos e gestão de projetos estratégicos? Essa pergunta foi o Nelton quem enviou. Cada projeto é único, né? Como cada projeto é único, então, claro, tem diferenças, mas quando a gente fala, por exemplo, nos processos de gestão de projetos, né, não tem diferença. Então, o que vai ter diferença? Quando a gente fala de melhoria de processos, a pessoa, por exemplo, vai ter que ter habilidades voltadas, ele vai precisar ter que saber desenhar um processo, né? Provavelmente vai ter alguém na equipe que vai precisar saber desenhar um processo. Então, a gente divide, basicamente, quando a gente fala de processos, né, que são voltados à gestão do projeto. Esse é independente, se você vai fazer um foguete, vai para a Lua, ou se você vai fazer uma melhoria de processo interno, esses processos vão ser os mesmos. Você vai ter as atividades que precisam ser concluídas, um acompanhamento em relação a isso, definir o que precisa ser feito. Então, essas melhores práticas são as mesmas. O que muda são as questões mais específicas, né? Você fazer um foguete não é a mesma coisa de você aperfeiçoar um processo. E os projetos estratégicos, óbvio, ele está muito voltado a agregar muito valor para a organização e vai ter toda uma atenção voltada para eles, etc, etc. Talvez seja mais diferente do que uma melhoria contínua de um processo específico. Mas, por trás, o framework que você pode usar, basicamente, é o mesmo. Bom, vamos à última pergunta, então, para a gente também não se estender muito. Qual a melhor Tá gostoso aqui, viu, Camila? né? Eu fico aqui a tarde inteira com vocês aqui. Olha, por nós também, acho que vamos seguir, então. Qual a melhor ferramenta para garantir que os riscos mais impactantes sejam mapeados? Olha, essa aí eu posso responder. Por favor, Camila, está contigo. Olha, o Scorplan tem um módulo de riscos que eu nem sei que está ali, mas eu diria que a ferramenta é super importante, por isso até que falei usar as ferramentas adequadas, mas está muito mais relacionado aí à preocupação de você identificar os riscos, a você priorizar os riscos, você ter critérios, você tratar esses riscos de uma maneira adequada, de forma proativa, você ter também reservas de contingência, você ter tratamentos de riscos de forma geral. Então, normalmente, uma boa prática que você tem para todo projeto. Lembra que a gente falou de desvio? A gente começou falando de desvio nas perdas. Então, você já, para começar o seu projeto, se você calculou que tem um orçamento de 100 mil, você já coloca 112 mil. E você pode até justificar. Olha, o estudo do Prado, o estudo de maturidade que o Eduardo mostrou, que está disponível lá no Maturity 6, você pode baixar, já fala que, em média, estoura o orçamento em 12%. Então, por que comigo vai ser diferente? Então, você acaba trabalhando com uma reserva de contingência. Então, essas melhores práticas para tratar os riscos são fundamentais para que a empresa não acaba, né, numa dessa, ficando sem dinheiro e tendo que cancelar o projeto no meio do caminho. Tinha várias questões aqui, né? Eu vi até algumas Eu passando. acredito que eu tenha compartilhado a maioria delas aí com você.
Deixa eu Vi só que o pegar pessoal foi uma aqui, Camila. complementando algumas aqui, né? Fazendo alguns comentários adicionais, mas acredito que eu tenha levantado todas que surgiram aí no chat. Posso pegar aqui, eu acho que da TAG. Claro, pode. Eu falo, errado pensar que sempre que forem obras, né, coisas de engenharia civil, deve ser usada metodologia tradicional. Esse tradicional e produtos digitais, sejam metodologias ágeis, é, não é errado. Tem até um quadro que eu adoro no Guia PMBOK, da sexta edição, que eu uso bastante, que ele mostra as características que você tem quando você vai adotar uma abordagem mais preditiva, que é o que a gente tem usado ao invés de tradicional, que é que você precisa planejar de forma antecipada. Então, são aqueles projetos, por exemplo, como uma ponte, como uma obra, uma rodovia, que você precisa planejar de uma maneira, de forma antecedente, você não pode errar muito lá na frente. Você tem que ter um planejamento inicial e depois você vai cumprindo isso, né? Então, esses projetos que você precisa ter os requisitos tão claros desde o início, o que você vai fazer desde o início, é o que a gente chama da abordagem preditiva, são os projetos que têm características preditivas. Do outro lado, e onde que ela fala produtos digitais, mas também projetos, por exemplo, na área de inovação, projetos na área de marketing, são projetos que você cria muito e que as ideias surgem muito, são coisas que você não consegue fazer uma definição inicial, então é importante que você tenha aí uma abordagem ágil, né? Por isso que sistemas, marketing, inovação, várias áreas estão trabalhando mais com essas abordagens. Mas tá certo a sua colocação aqui, Taj. Acho Essa é mais uma alguma questão que coisa, surge Gabriel? muito também, né? Essa rigidez de usar uma ou usar outra em determinada situação é uma questão que é bastante levantada. É, tem mais uma pergunta da tarde aqui, mas, Camila, se você quiser fechar, eu estou à disposição aqui, você está contigo aí, você que manda. Sim. Não, pode ir, se tu quiser comentar essa colocação aí, pode ficar à vontade. Ela coloca os custos, então, não conseguem seguir os 12% em métodos ágeis. Isso é uma outra questão bem interessante, né? E é uma discussão forte com os agilistas aqui. Como é que você monta orçamento em projetos ágeis, né? Quantos sprints vai ter o seu projeto? É uma discussão que vai longe aqui, né? Então, isso são questões que muitas vezes até os agilistas não têm muito essa informação, né? Tem algumas abordagens ágeis que são mais completas e que aí eles acabam tratando isso de uma maneira mais abrangente, né? E conseguindo ter essas respostas, né? Então, os cursos aí precisa realmente, quando a gente vai pensar, a gente vai trabalhar, né, sem saber os requisitos e tudo mais, você, de alguma maneira, você precisa fechar algum escopo para conseguir trabalhar esse custo. Então, como é que você vai determinar o custo de alguma coisa que você não sabe o que você vai fazer, né? Então, o que normalmente é feito? Você estipula alguma coisa, eventualmente cria um backlog de produto, e aí, baseado nisso, você cria um orçamento para isso, e aí, baseado nisso, você pode trabalhar realmente essa variação, aí, essa reserva de contingência. Mas é uma discussão que dá pano para manga, essa questão aqui também.